A eclosão da guerra. Naquele dia, o exército orc encheu os pântanos com milhares de soldados. Se você olhasse de cima, veria o enxame dos túneis como se fosse um turbilhão incessante. No entanto, os presentes são apenas uma pequena parte de seu exército. Os orcs decidiram invadir circulando ao redor do lago. Com pouca resistência, eles ocuparam os pântanos e prosseguiram para as cavernas. No entanto, uma comoção percorreu o enxame. Pois de repente alguém ordenou que os homens-lagarto atacassem. E essa foi a causa da eclosão da guerra entre os orcs e os homens-lagarto. Os governantes dos pântanos, os homens-lagarto. Possuindo altas habilidades de batalha, eles podem manobrar suavemente através da lama ou pântano. Escondidos entre a grama, eles se aproximavam do exército orc e atacavam sem serem detectados. Tudo correu conforme o planejado. Ele havia trancado o chefe anterior em uma câmara subterrânea, reorganizado o exército e os tinha realocado acima do solo. E, assumindo rapidamente as formações de batalha, ele começou um ataque contra os orcs. Gabiru não é completamente incompetente. Ele não tem a capacidade de ver o quadro geral, mas certamente pode liderar um esquadrão na batalha. Essa habilidade ele herdou de seu pai, o ex-chefe. Os homens-lagarto respeitam a força. Assim, eles não seguiriam alguém que apenas se gabava de sua força. Gabiru idolatrava um indivíduo. Para o bem deste indivíduo, ele tem que mostrar sua competência. Contudo, ele deixou 1000 guerreiros para guardar a câmara principal. Está sendo ocupada apenas por mulheres e outros civis. Se for preciso, as mulheres também podem lutar, mas elas não têm a força necessária. Por esse motivo, ele estava enviando 500 soldados extras de cada vez para a câmara principal. Ou seja, Gabiru decidiu reforçar gradualmente essa linha de defesa com tropas lutando nos túneis. Tendo claramente realocado as tropas assim, Gabiru obteve o controle sobre todo o exército. Seus números: 7.000 goblins e 8.000 homens-lagarto. Essa é sua força de luta. Sem depender do labirinto, ele passou a enfrentar seu inimigo acima do solo. E deixando o mínimo para a defesa, ele enviou todos para a batalha. O primeiro ataque foi conforme descrito. Eles dividiram com sucesso o inimigo e deram um ataque devastador em seus flancos. Os orcs que os homens-lagarto espalharam foram caçados pelos goblins. Seguindo as ordens do Gabiru ao pé da letra, as tropas se saíram extremamente bem. Os goblins também lutaram seriamente. Assim, eles foram capazes de avançar com o resto das tropas. O sucesso do ataque poderia, portanto, ser atribuído à cooperação ideal de unidades individuais. Contemplem. Gabiru pensou. Não há necessidade de temer os orcs. Papai ficou senil. Assim, ele se preocupou desnecessariamente. Vou acalmar seus medos. Depois de ver meus feitos heróicos, ele certamente me reconhecerá como o próximo chefe. Para isso, devemos limpar os orcs de uma vez. Ou talvez todo esse cenário tenha sido planejado para passar a liderança para mim. Então ele pensou. Um grito de alegria encheu o campo. Olhe para eles. Os humildes orcs não são páreo para os grandes homens-lagarto. Orgulhoso de seu trabalho, Gabiru observou o campo de batalha. As coisas estão indo bem, até agora. Tendo perdido muitos soldados, os orcs devem ter caído em desespero. Mas Gabiru não sabia o terror do Lord Orc. Algo que o chefe sabia. Essa diferença agora mostrou suas presas. Guxa 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 guxa. Os orcs estavam caminhando sobre os mortos. De 4, rastejando sobre eles. Não, espere. Eles não estavam andando sobre eles, eles os estavam comendo. Uma visão horrível. Para os bravos guerreiros homens-lagarto, endurecidos em muitas batalhas, esta é uma visão incomum. Uma aura sinistra envolveu os orcs. Um guerreiro que ficou assustado com a visão tentou recuar um passo e caiu para trás. Sem perder essa chance, os orcs cercaram o guerreiro. Ele foi arrastado para a lama e dilacerado membro por membro. Desde o início da guerra, ele foi a primeira vítima. E isso começou tudo. Os orcs que devoravam soldados perdidos gradualmente obtiveram suas habilidades. Essa habilidade não é como o predador e não consegue replicar perfeitamente as habilidades. No entanto, eles absorveram o poder dos homens-lagarto em algum grau e o compartilharam entre aqueles em seu domínio. Esse é um dos efeitos da habilidade única aos famintos. Eles são tanto um enxame quanto um indivíduo.
Mais uma vez, algo semelhante à evolução compartilhada das espécies dos lobos de presa. É por isso que o chefe anterior tinha tanto medo de deixar qualquer homem-lagarto morrer, para não permitir que os orques se desenvolvam mais. Embora eles não possam obter todas as habilidades daqueles que comem, eles ainda podem adquirir algumas de suas características especiais. Por exemplo, a capacidade dos homens-lagarto de se moverem livremente pela lama e pelo pântano. Por exemplo, escamas crescendo em torno de suas áreas vitais para se defender. Eles podem fazer esse tipo de mudança trivial. No entanto, é assim que eles podem mudar rapidamente a maré da batalha. Não temam. Mostrem a eles o poder dos dignos e orgulhosos homens-lagarto. Os homens-lagarto recuperaram o moral com o grito do Gabiru. Eles são os governantes dos pântanos lutando em suas próprias terras, eles atacaram novamente. Eles ainda são mais rápidos do que os orques, disso eles têm certeza. Mesmo que estejam oprimidos por um grande número, caso recuem para suas linhas de defesa, com certeza podem esmagar o inimigo novamente. Contudo, quando eles tentaram flanquear os orques novamente, eles se depararam com uma formação pronta. Os movimentos dos orques ficaram mais rápidos. Estranho, pensou Gabiru, mas já é tarde demais. Sem a vantagem da velocidade, eles agora estão cercados por muitos orques. 5.000 soldados já impediam a fuga do Gabiru. E eles pressionaram seu ataque. Tendo muita fé em sua velocidade, eles perseguiram cegamente os orques em sua retirada e foram cercados. Talvez, se os orques não estivessem sob a influência de seu senhor, o grupo do Gabiru poderia ter suportado essa situação. Pode-se continuar discutindo tais suposições sem fim. A verdade é que eles estão completamente cercados. Enquanto as formigas bloqueiam a fuga de suas presas, os orques os cercam. Mesmo se eles lutarem com todas as suas forças, eles certamente irão sucumbir em breve. Como pode ser? Gabiru não conseguia entender. Ele tentou desesperadamente reunir suas forças, gritando palavras de encorajamento. No entanto, os goblins perderam a formação devido ao pânico e os homens-lagarto estão tremendo de preocupação. Isso é mau. Pensando assim, ele queria dar uma ordem de retirada, mas mesmo ele entendeu que eles não têm para onde correr. Para reunir todos sob sua bandeira, ele forçou os guerreiros a desocupar as cavernas. Mesmo se ele ordenar uma retirada desesperada para os túneis, a entrada é muito estreita. Os goblins, que estariam correndo primeiro, obstruiriam sua fuga. E, sem uma entrada, eles serão massacrados pelos orques. Se em vez disso eles correrem para a floresta, eles seriam perseguidos e massacrados. Eles não podem recuar. Gabiru entendeu isso bem. Por que o pai dele lutou de forma tão covarde? Ele finalmente entendeu. Até que ponto fui tão idiota? Pensou Gabiru. Mas não havia tempo para arrependimento agora. Agora, Gabiru tem apenas uma coisa que ele poderia fazer: aumentar o moral e diminuir as preocupações de seus camaradas. Govalharra. Que cara preocupada vocês estão fazendo? Eu estou aqui. Não posso perder para alguns orques. Sim, para encorajar seus aliados dizendo algo em que ele mesmo não acreditava. Seu destino foi decidido. Ah! O chefe Homem-Lagarto suspirou. Ele está cheio de arrependimentos. Por exemplo, ele havia mencionado que o terror do Lord Orc estava apenas nos contos de fadas. Não, ele havia mencionado isso em outras ocasiões. No entanto, o fato de que ele falhou em transmitir seu terror agora causou ao chefe um pesar sem fim. Se ele tivesse explicado corretamente, talvez o Gabiru teria sido mais vigilante. Mas agora é tarde demais. Com um suspiro, ele rejeitou esses pensamentos. Eles ainda têm coisas que precisavam fazer. Sua espécie, reunida na câmara principal, parece ansiosa. 4 caminhos levam à câmara, um pode ser usado para escapar. Os orques não podem vir da rota de fuga, provavelmente. É uma rota direta para a floresta. Esta é a única rota na qual você não poderia se perder, uma que eles próprios cavaram. Portanto, eles precisam observar os outros 4. As unidades que lutavam nos túneis lentamente se retiraram e se reuniram na câmara principal. A linha de defesa da câmara consiste atualmente de 1.500 soldados. Provavelmente também houve alguns que ainda não se retiraram. Por outro lado, os orques são numerosos. Eles provavelmente irão descobrir este lugar em breve.
Felizmente, os soldados restantes retornarão antes deles. O chefe olha rapidamente para a rota de fuga. Com todos os irmãos reunidos, a grande câmara agora parece muito apertada. Se eles tiverem que escapar a qualquer momento, é difícil imaginar todos eles sendo capazes de se retirar com segurança. Talvez eles precisem começar a evacuar pequenos grupos de cada vez. Seja qual for a sua escolha, a situação tende a se tornar caótica. No entanto, ele deve diminuir a chance de extinção, não importa o que aconteça. No entanto, mesmo que escapem para a floresta, os orques os descobrirão mais cedo ou mais tarde. E mesmo que tenham sucesso em sua fuga, sobreviver pode ser impossível. Por causa disso, o chefe não pôde ordenar a evacuação. A única coisa que ele pode fazer é ganhar tempo. Se vem ou não, ele não sabe, mas mesmo assim ele aposta tudo nos reforços. O sofrimento do chefe parece que iria continuar para sempre. A capitã da guarda dos Homens-Lagarto escapou para a floresta. Sentindo uma aura de força, ela foi em sua direção. Embora os Homens-Lagarto se vangloriem da alta mobilidade nos pantanos, o mesmo não poderia ser dito sobre a floresta. Sua respiração acelerada, seu pulso instável, a capitã se cansou rapidamente. No entanto, ela tinha que continuar correndo. Sua corrida pode decidir o futuro de sua raça. E assim ela continuou por 3 horas. Como se ignorando seus limites corporais, ela insistiu seriamente. Pressionada apenas pela vontade, ela poderia desmaiar a qualquer momento. Ela está bem ciente desse fato. Além disso, ela não sabia se o demônio chamado Souei estava de fato à sua frente. Se ele concordaria em ajudar, ela também não sabia. Eu devo me dar ao trabalho de correr? Esse pensamento rastejou dos cantos escuros de sua mente. No entanto, ela se recusou a entreter esse pensamento. Ela falhou em impedir a tolice do Gabiru. Então ela acreditou. Ela sabia que o Gabiru desejava ser reconhecido pelo chefe. No entanto, ela não havia mencionado isso para o chefe. O herói dos Homens-Lagarto, Gabiru. Ela também é uma daquelas que respeita o Gabiru. Para assumir a responsabilidade por seu erro, a capitã não poderia abandonar sua missão. Se ela parasse agora, ela não seria capaz de correr novamente. Assim, ela continuou. Alguém viu essa corrida desesperada. Embora a própria capitã não tivesse notado aquele ser. Esse ser perseguia a capitã silenciosamente de galho em galho. Ele estava conversando com alguém? Sem um parceiro à vista e sem voz, ele parecia estar no meio de uma conversa. Depois que terminou, ele acenou com a cabeça uma vez. Sua vontade será feita. Vou agir como você ordenou. Murmurando assim, ele mergulhou na frente da capitã.